estrutura geológica, é importante que você entenda o que é a estrutura geológica, tá certo? Veja, nós estudamos ao longo de várias aulas sobre a formação do relevo. Só que o relevo, quando ele está pronto, a gente percebe que ele tem formatos diferentes. Uma montanha é diferente de um planalto é diferente de uma planície. Então, nós temos uma característica visual diferente. Então, a aparência geomorfológica é diferente, ok? O relevo tem características visuais diferentes. Por quê? Por que você tem uma montanha maior do que outra? Por que você tem um planalto maior do que outro? Porque eles possuem resistências diferentes. Então, a estrutura geológica vai analisar esses dois pontos. Vai analisar a resistência do relevo, tá certo? Porque como ele é composto de estrutura rochosa, das placas tectônicas, então pode acontecer de um relevo ser mais resistente do que outros. Então, quando você tem relevos com resistência diferente, a erosão afeta de forma diferente. Então, um vai se desgastar mais do que outro. Por isso que nós temos relevos com resistências diferentes e com aparências diferentes. E nós vamos estudar tudo isso nessa aula de hoje, tá bom? Então, eu vou sair daqui para a gente continuar. Então, estrutura geológica. Então, estrutura geológica é o tipo de terreno de um lugar, sua origem e as rochas que a compõem, que constitui a estrutura geológica. Sua importância para o meio ambiente humano decorre das riquezas minerais e a ela associado o seu papel na constituição do relevo. Então, eu preciso fazer um destaque aqui, as suas riquezas minerais. Porque você vai entender que rocha nada mais é do que um conjunto de minerais. Se eu estou analisando a estrutura rochosa, se eu estou analisando a resistência, é natural que em todas as estruturas geológicas você vai encontrar minerais. Por quê? Porque mineral tem a ver com resistência. Então, quanto mais resistente, você simboliza que tem mais mineração. Existem três tipos principais de estrutura geológica. As áreas de dobramentos modernos, preste atenção nesse nome. Se o nome é moderno, nós já estudamos esse bizu, é da era Cenozoica. Porque o Cen de Cenozoica é o Cen de recente, de coisa moderna. E dentro da era Cenozoica, você tem alguns períodos, como o período quaternário, como o período terciário. Você vai precisar memorizar que os dobramentos modernos, ou seja, as cordilheiras, foram formadas no período terciário? Não. Você só precisa saber que os dobramentos modernos foram formados na era Cenozoica. Isso é importante, tá bom? Embaixo nós temos escudos cristalinos. Escudo cristalino, vejam que era foi pré-cambriano. E a gente já estudou que se aparecer a letra P, significa dizer que é antigo. Então, os escudos cristalinos, eles podem também ser chamados por outros nomes, como, por exemplo, maciço antigo. Ora, se o nome é maciço, então eu já sei que a estrutura geológica é mais resistente. Se é maciço antigo, além de ser resistente, foi formado em uma era pré-cambriana. Percebe? Então, um é um dobramento moderno, geralmente é alto, e o outro é o escudo cristalino, geralmente é baixo porque já se desgastou, tá bom? E, por fim, as bacias sedimentares. A palavra bacia já dá a ideia mais ou menos do seu formato. É uma área rebaixada. Deixa eu só mudar aqui a cor para você entender. O primeiro dobramento moderno, você tem uma grande elevação de terra. Quando você pega escudo cristalino, você tem uma pequena elevação de terra. Olha a diferença de um para o outro. Um é alto e é pontudo. O outro é baixo e arredondado, porque ele foi mais desgastado. Então, nesse primeiro, nós temos os dobramentos modernos. Nesse segundo, eu acho que é melhor eu apagar e refazer. Então, se eu pego aqui, Cordilheira do Himalaia, por exemplo, é bem alto, beleza? Por que é alto? Por ser moderno, ainda é novo. Tranquilo? Então, aqui seriam os dobramentos modernos. Se esse relevo é alto, ele não vai ficar assim para sempre. Ele vai se desgastar pelos processos erosivos, de chuva, de vento, enfim. Então, isso aqui
pode ficar assim, ó, que é o que nós temos aqui em Pernambuco, o Mar de Morro. Ou seja, veja que ele é baixo e arredondado. Então, esse já é um escudo cristalino. E a bacia sedimentar, você vai ter, como o nome é bacia, uma área rebaixada. Então, no primeiro, você tem uma área de elevação, o segundo tem uma área de elevação e o terceiro tem uma área de rebaixamento. E se é uma bacia sedimentar, significa dizer que aqui dentro tem o quê? Sedimentos, através das erosões. Tranquilo? Então, são três estruturas diferentes, com três aparências diferentes. O dobramento moderno tem uma aparência alta e pontuda. Está sofrendo erosão, então ele vai se desgastar. Então, primeira coisa, a aparência é alta e é pouco resistente, porque está sofrendo erosão e vai diminuir. Já o escudo cristalino, olha o nome, escudo, cristal, né, chamado de maciço antigo, é um negócio resistente, ou seja, o escudo cristalino ele é mais resistente. E veja que a sua aparência é baixa, desgastada e arredondada. Beleza? Já o terceiro, que é a bacia sedimentar, a gente não fala de erosão, a gente fala de depósito, por ser uma área mais baixa. Tranquilo? Então, você tem esses três pontos aí. Claro que eu vou especificar e mostrar a imagem de cada uma das estruturas geológicas, mas é importante que você entenda primordialmente a diferença básica entre os três. Se o nome é dobramento, significa dizer que vai ser alto. Se é dobramento moderno, além de ser alto, é uma coisa que foi feito recentemente, da era Cenozoica, porque o Cen de Cenozoica é o Cen de recente. Beleza? Por ser alto e pontudo, que é a sua aparência, não vai ficar assim para sempre. Como não vai ficar assim para sempre, ele vai diminuir. Se vai diminuir, então eu já sei que ele é pouco resistente, porque vai sofrer erosão. Já o maciço antigo, que pode ser chamado de plataforma, pode ser chamado de crátons, que a gente vai ver, pode ser chamado de escudo cristalino, o próprio nome já dá o bizu para você memorizar. Se o nome é escudo, então quer dizer que é uma coisa resistente, ou seja, não vai se desgastar mais. Se o nome pode ser chamado de maciço, maciço é uma coisa resistente. Então eu já sei que, diferentemente do dobramento moderno, o escudo cristalino é resistente, não sofre erosão. Já sofreu, tranquilo? E a sua aparência, já que já sofreu, então já diminuiu de tamanho. Então, um é alto e pouco resistente, e o outro é baixo, arredondado e muito resistente. Então, os dois são duas características de áreas de elevação. A bacia sedimentar, como é uma área deposicional, como é uma área de sedimentação, como é uma área que recebe sedimentos, obviamente que a gente não fala em desgaste, a gente fala em depósito de sedimentos, que cada uma dessas tem suas características que nós vamos aprofundar. Então, vamos primeiro pegar o dobramento moderno. Olha aí as informações, tá? Dobramentos são formados por rochas menos resistentes, tá vendo? Porque por ser moderno, ele é alto. Só que ele não vai ficar alto para sempre. Então, já que ele vai se desgastar, então quer dizer que ele vai diminuir de tamanho. Ao diminuir de tamanho, caracteriza-se por ser menos resistente. Afetados por intensos movimentos tectônicos. Nós já estudamos em geomorfologia que os dobramentos modernos, que as cordilheiras dos Andes, do Himalaia e as que existirem no planeta são áreas de encontros de placas tectônicas. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se os dobramentos modernos, que são estruturas altas, pontudas, que vão se desgastar, que vão diminuindo de tamanho, formado na era Cenozoica, é área de intensos movimentos tectônicos, a conclusão que a gente chega é que não existe dobramento moderno no Brasil. Nós não temos dobramento moderno no Brasil, uma vez que a sua característica é a área de formação de encontro de placa tectônica, tá bom? Continuando, forças internas da Terra movimentam ao continente, provocando, olha aqui, o enrugamento de suas bordas. Tá vendo?
e o Brasil se localiza no centro de uma placa, ou seja, não tem essas características. Constitui grandes cadeias de montanhas, jovens, está vendo? Por isso que o nome é moderno, como a Cordilheira dos Andes, os Alpes Suíços e Cordilheira do Himalaia e tantas outras por aí. Tá certo? Então, você tem imagem disso. Deixa eu apagar para não ficar na sua frente. Olha a imagem. Né? Isso aí é a famosa Cordilheira dos Andes, que pega, vamos supor, na Argentina, isso aqui você tem no Peru, você tem no Chile. Então, para você ter um relevo desse tamanho, alto, a ponto de ter neve, então significa dizer que é uma estrutura recente, tá bom? E essa daí é a famosa Cordilheira do Himalaia, que está lá na Ásia, né, na região ali do Nepal, perto da China, perto da Índia. É aí onde tem o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta com relação ao nível do mar. Beleza? Então, esse tipo de coisa você vê no Brasil? Não. Por que você não vê no Brasil? Porque é a área de encontro de placa tectônica. E o Brasil não tem isso. Então, o Brasil não tem dobramento moderno. Tá bom? Nunca esqueça disso. Base geológica, escudo cristalino. Agora eu já vou começar a falar de uma coisa que existe no mundo e que também existe no Brasil. Olha aí, escudo cristalino. Então, qual é o bizu que eu dei para vocês? Que também pode ser chamado de maciço antigo. Se é maciço antigo, então o nome antigo já dá exatamente a era pré-cambriano. Se é maciço, significa dizer que é resistente, tá vendo? Escudo cristalino. No Brasil, 36% do território brasileiro é constituído de escudo cristalino. Estrutura, olha aí, ó, resistente, tá vendo? Ó, por ser maciço, estável, por não ser área de encontro de placas tectônicas e muito desgastada pelo fato de ser pequeno, pelo fato de ser baixo. Olha aí essa imagem, tá vendo? Se isso fosse alto, deveria ser com gelo, feito a gente viu na anterior. Agora, a informação importantíssima para você é isso aqui, ó. Presença de minerais metálicos e pedras preciosas. Então, presta atenção no que eu vou falar para você agora, viu? Presta atenção. Toda a região de escudo cristalino tem muito mineral metálico. E o que é mineral metálico? É mineral que tem na sua composição metal. Professor, quais são eles? Quase todos. Bauxita, manganês, minério de ferro, tantos outros. Então, se você analisar direitinho, no Brasil, ao longo da sua história, existem várias áreas de mineração. Por isso que essas áreas de escudos cristalinos são importantes do ponto de vista financeiro. Porque se eu sei que nessa região tem minerais, né, minerais que são valiosos, então essas áreas são alvos de constante atividade mineradora. Eu posso dar várias para vocês aqui. Por exemplo, a famosa área de mineração no Pará, a Serra Pelada, né, que na década de 80 houve muita extração desses minerais, então ali é uma área de escudo cristalino. Você tem, por exemplo, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, não é que pega ali em Minas Gerais o Triângulo Mineiro, aí pega Brumadinho, pega a cidade de Mariana, áreas que recentemente foram alvo de problemas ambientais por conta de atividade mineradora, que foi a mineradora do Vale, o Córrego do Feijão, tá certo? Você tem o maciço do Urucum no Mato Grosso, você tem Vale do Rio Trombetas, você tem uma série de regiões de extração mineral no Brasil. O estado, olha o nome do estado, Minas Gerais. Então, é uma área que está ali cravada, né, no maciço antigo escudo cristalino. Então, toda a região no Brasil de escudo cristalino é valioso do ponto de vista financeiro, porque são áreas de minerais metálicos, que servem para mineração, para siderurgia, metalurgia. Então, é interessante você ter o conhecimento sobre esse tipo de situação. Lembrando que, além de escudo cristalino,
né, e de maciço antigo, também essa área pode ser chamada de, vou botar de preto, de crátons. Então, eu já vi em prova a seguinte expressão: os blocos cratônicos, aí o aluno se desespera. Bloco cratônico, pelo amor de Deus, bloco cratônico vem dos crátons, que por sua vez levam essa situação de ser desgastado, resistente e baixo, tá bom? Aqui você tem outra imagem, tá certo? Do escudo cristalino. Olha o seu formato, ó, tá vendo? Ó? Desgastado, arredondado. Então é isso que você tem no Brasil, tá bom? Ah, eu sei porque subiu, porque ligou. Minha gente, sabe por que sumiu? Porque ligou. Alguém, sei não. Provavelmente. Deixa eu. Não vou dar pausa, não. Não sei. Vamos lá mais uma vez. Conseguiram novamente ver a minha tela? Só abre o microfone. Sim. Ok, vamos seguir, tá bom? Então, se você analisar aqui a imagem, eu estava fazendo aqui a imagem, ó. Veja que quando a gente está analisando os escudos cristalinos, olha como o formato é baixo, desgastado. Porque se isso aqui fosse um dobramento moderno, ele deveria ser assim, ó. Tá? Bem alto. Lá em cima deveria ter gelo. Percebe? Então, isso daqui se desgastou, então ficaram os escudos cristalinos, tá bom? E aí você tem áreas que você tem aí dos escudos cristalinos no Brasil, tá vendo? Tudo que está em vermelho são os escudos cristalinos. Então, olhe lá em cima, Serra do Navio, não sei se você está conseguindo ver, Serra do Navio aqui, ó, Serra dos Carajás, Vale do Rio Trombetas, veja que é tudo aqui região norte, ó, estado do Pará. Maciço do Urucu, Mato Grosso, quadrilátero ferrífero, pegando a região de Minas Gerais e tantas outras áreas, tá bom? Então, pega 36% do território brasileiro. Agora vamos para bacia sedimentar. Olha a quantidade de bacia sedimentar do Brasil. 64%, ou seja, mais da metade de todo o território brasileiro é constituído por uma bacia. Por uma bacia sedimentar, que é composta por sedimentos. Tá bom? Eita. Que é composta por sedimentos. Aí, veja só. O que é que eu quero que você entenda aqui? Veja. Vamos entender, vamos ser inteligentes. Veja que lá, no dobramento moderno, eu falei que a era cenozoica, porque o de cenozoica é de recente, de moderno. Falei que no maciço antigo, já que é antigo, começa com a letra P, pré-cambriano. Mas observe aqui a formação da bacia sedimentar. É formado tanto no Paleozoica, quanto na Mesozoica, quanto na Cenozoica. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso. E é muito fácil. Por que é fácil? Então, vamos fazer aqui a bacia. Desenhei, vou fazer até um pouco mais longe. Imagina aqui uma bacia. Beleza? Essa bacia vai receber sedimentos. Então, eu vou colocar os sedimentos aqui. A minha pergunta é, quem é que traz o sedimento? Não é o agente erosivo? Chuva, vento, rio, não é? Claro que sim. Eu te pergunto, existia erosão antigamente? Existia vento, chuva, rio, água, erosão, mar, há milhões de anos atrás? Sim, existia. Então, se existia vento, erosão antigamente, concorda que esse depósito aqui aconteceu antigamente? Aconteceu. Então, letrinha P, paleozoica. No período intermediário, continuou tendo vento, chuva e rio? Claro que sim.
Então, no Mesozoica também tem erosão. E hoje em dia, tem vento-chuva? Sim. Então, se a bacia sedimentar ela é formada por depósito de sedimento, e o sedimento tem que vir pela erosão, se sempre existiu erosão e sempre existirá erosão, então a formação de uma bacia sedimentar ela é contínua, que vem desde antigamente até hoje e existirá no futuro. Então, eu não determino qual é a era geológica, diferente das outras. Veja que a outra eu falei, dobramento moderno. Eu especifiquei, moderno. Então, tem que ser na era cenozoica. O outro eu disse maciço antigo, eu especifiquei. Então, tem que ser numa era antiga, com a letra P, paleozoico ou pré-cambriano. Beleza? Só que aqui eu falei bacia sedimentar recente? Não. Eu falei bacia sedimentar antiga? Não. Por que não? Porque ela se formou em todo momento. Por isso que ela tem o seu acúmulo de sedimento na era paleozoica, mesozoica e cenozoica. É uma formação contínua. Beleza? Agora, a gente vai ter que entender um outro ponto. Qual é o outro ponto? Essa região, ela também é importante do ponto de vista econômico. Só que aqui agora, os minerais são não metálicos. E o que são os minerais não metálicos? São os que não possuem minerais. A título de prova, você vai ter que memorizar duas. Primeiro, só o combustível fóssil e o outro é água. Água mineral, água, aquífero, aquífero Guarani, aquífero Alter do Chão, lençóis freados, tudo isso, você tem uma relação com áreas sedimentares. Ponto. Ok. Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nos combustíveis fósseis. Antes da gente vir para cá, eu vou apagar tudo isso para a gente refazer essa área. Preste atenção. Então, imagina aqui uma área rebaixada. Então, é uma bacia. Imagine que essa área recebeu sedimentos. Vou botar essas linhas de sedimento. Tá bom? Então, cada linha verde dessa é sedimento, que foram sendo depositados ao longo de milhões de anos. Então, esse daqui de baixo, ó, foi o primeiro a ser colocado, provavelmente da era paleozoica. Já esse daqui, ó, já foi muito tempo depois, pode ter sido na era mesozoica, e esse daqui na era cenozoica, que ele se formou em todas as eras. Ok, bacia sedimentar. Eu sei que eu disse que aí tem minerais, e chamei a atenção para os combustíveis fósseis. Primeiro, o que são combustíveis fósseis? Vamos entender. Combustível é fonte de energia, ok? Combustível é fonte de energia. É a fonte de energia que faz com que algo funcione, tá bom? Combustível fóssil é fonte de energia. Que vem de onde? Então, nós temos energia que vem da água, que é a hidrelétrica, a energia hidráulica. Nós temos energia que vem do vento, energia eólica, energia que vem do sol, solar, biomassa. A gente vai ter aula sobre isso. Mas aqui os combustíveis são fósseis. Então, eu preciso do fóssil. Então, eu vou colocar aqui de vermelho essas linhas simbolizando fósseis, tá certo? Fósseis, restos de animais e vegetais. Então, quando os fósseis são soterrados pelos sedimentos, sabe o que é que vai acontecer? Esses fósseis de vermelho vão produzir hidrogênio e carbono. Eles vão produzir naturalmente, tranquilo? E esse carbono daqui vai fazer com que esse fóssil seja fonte de energia. Agora que vem o bizu. Qual é o fóssil que tem aí? Se esse fóssil for de animal e vegetal marinho, vou colocar aqui, ó, marinho, se for resto de animal e vegetal marinho, sabe o que é que vai acontecer? Milhões de anos depois, esses fósseis que vão produzir hidrogênio e carbono, eles vão se transformar em petróleo. Então, petróleo
é um exemplo de combustível fóssil. Eu te pergunto, uma área petrolífera não é valiosa financeiramente, não? Claro que sim, porque o petróleo é a matéria-prima, é a fonte de energia mais usada hoje em dia. É através do petróleo que a gente pode fazer o quê? Seus derivados, gasolina, querosene, óleo diesel, piche, plástico, do petróleo. Então, áreas de bacias sedimentares que tem petróleo, a gente chama de bacia sedimentar petrolífera. Beleza? Agora, imaginemos uma outra situação. Imagine que esses fósseis aí, que estão em vermelho, eles são fósseis de animais e vegetais terrestres. Então, obviamente que eles não vão se transformar em petróleo. Eles vão se transformar em carvão mineral. E cuidado para não misturar carvão mineral com carvão vegetal. O carvão vegetal é o do churrasco. É o carvão que vem da madeira, através de um processo. Quando der essa aula, eu explico. Carvão mineral é o que vem do fóssil. Tranquilo? Eu não vou explicar e aprofundar o petróleo. Eu não vou aprofundar o carvão, porque existem tipos de carvão. Turfa, liito, antrácito. Eu não vou explicar carvão e nem vou explicar petróleo. Eu só quero que você entenda que, como o Brasil tem 64% do seu território constituído por bacia sedimentar, existe uma grande possibilidade de, em grandes partes do Brasil, ter ou carvão mineral ou petróleo. Pode não ter nada. Pode ter tido um sedimento aí que soterrou, ok, e que não tinha fóssil. Vai ser apenas uma bacia sedimentar, que vai ter rocha sedimentar, ok. Mas a probabilidade de ter fóssil é grande. Então, você tem um território rico do ponto de vista natural, rico do ponto de vista financeiro, porque você tem um território que 36% é de escudo cristalino que pode ter minerais metálicos, que é bom para mineração, siderurgia, ouro, manganês, bauxite, então é rico. E você ter 64% do Brasil constituído também de uma estrutura que pode ter combustível fóssil, pelo amor de Deus, é um território que tem que ser melhor aproveitado, tá certo? E aí você tem as áreas do Brasil onde nós encontramos, tá vendo aí? Composição, 36% de escudo cristalino, que é o que está de amarelinho, vou até fazer aqui para vocês, ó, e 64 de bacia sedimentar. Então, olha as bacias, ó. Bacia Amazônica, Bacia Maranhão-Piauí, Bacia Litorânea, bacia São Franciscana, Bacia do Pantanal, Bacia do Paraná. Beleza. E aí você tem os escudos cristalinos, ó, escudo da Guiana, escudo brasileiro, enfim. Você tem um território com grandes probabilidades de exploração econômica da atividade mineradora. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre o relevo do Brasil. Veja, eu agora não vou falar mais da aparência, eu não vou falar mais da resistência, eu agora vou falar da classificação. Beleza? E quando a gente vai fazer a classificação do Brasil, do relevo brasileiro, nós temos 3 grandes geógrafos, 3 grandes estudiosos que fazem essa classificação. Só que cada um faz uma classificação diferente do outro. Por quê? Porque cada um utiliza um critério. Eu já dei vários exemplos sobre isso. Imagina que eu estou fazendo um estudo e eu quero, por exemplo, ver a respeito da violência na cidade. Então, eu posso fazer um estudo levando em consideração o sexo. Então, quem causa mais violência? Homens e mulheres. Então, eu fiz um trabalho com 2 pontos de análise. Se eu tiver, por exemplo, analisando a origem das pessoas que matam, então eu vou ter uma diversidade maior, porque vai ter, o assassino pode ser de Recife, o outro pode ser de Limoeiro, o outro pode ser de Caruaru, o outro pode ser de São Paulo. Então, eu vou ter mais subdivisões, porque no primeiro critério foi sexo, no segundo critério foi naturalidade, de onde esse camarada é. Então, cada um usa um critério. O primeiro é Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo, não tem essa informação aqui, eu vou colocar para você.
O critério dele foi altitude. Beleza? Vocês já devem ter estudado isso. Altitude tem a ver com a altura, tá bom? E ele deu um limite, 200 metros de altitude. Para Haroldo de Azevedo, qualquer relevo que tiver mais de 200 metros de altitude, para ele é um planalto. Então, olha que ele não se preocupa com o formato, viu? Ele só quer saber da altura. Então, para ele, imagine que essa linha aqui, vou botar uma mais grossa. Imagine que essa linha aqui é a linha de 200 metros de altitude, tá bom? E que aqui é a superfície. Aí ele tem um relevo assim, ó. Esse relevo é maior do que 200 metros? Para ele, isso é um planalto. Isso aqui é maior que 200 metros? Para ele é um planalto. Percebe? Então, claro que se você olhar isso, vai dizer, isso aqui é uma montanha, isso aqui é uma chapada. Isso é uma classificação que você usa levando em consideração outros critérios. Mas o critério dele é a altura. Passou de 200, independente do seu formato, é planalto. Então, isso aqui é um planalto e isso aqui é um planalto. O relevo que for abaixo de 200 metros, para ele é uma planície. Então, por exemplo, isso aqui é uma planície. Isso daqui é uma planície. Quando você olha, vai dizer, oxe, isso para mim aí é um morro. Já isso aqui para mim é uma depressão. Para você, levando em consideração outro critério. Mas no critério de Haroldo de Azevedo, o que estiver abaixo dessa linha, independente do seu formato, será planície. E aí ele dividiu o relevo em oito unidades geológicas. Está vendo? Ele diz aqui, ó, 1949, nível altimétrico, 4 planaltos. Olha os planaltos. Lá em cima, Planalto da Guiana, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. Já as planícies, tem aí planície amazônica, planície costeira, planície do Pantanal e planície do Pampa. Beleza? Então, você tem 8 unidades geomorfológicas, sendo que 8 unidades são divididas em planaltos e planícies, porque o critério foi apenas a altura, a altitude. Esse outro cara aqui, olha o nome dele lá em cima, Aziz Absaber. Na verdade, o nome dele é Aziz Nassib Absaber. Claro que ele não é brasileiro nato, né? Ele é descendente. Olhe agora, 1962. Qual foi o critério? Erosão e sedimentação. Para você, erosão vai afetar um relevo alto ou baixo? Sedimentação, que é local que recebe sedimento, geralmente é lugar alto ou baixo. Então, você já sabe que a gente só vai desgastar, o agente erosivo só vai atuar no relevo que é alto. Já a sedimentação nada mais é do que um depósito em regiões mais baixas. Tranquilo. Então, levando em consideração o critério de erosão e sedimentação, para Aziz Nassib Absaber, ele diz o seguinte: todo relevo que sofre erosão, todo relevo que está se desgastando, independente do seu formato, é planalto. Já aquele que recebe sedimento é planície. Então, agora, nós não temos uma linha divisória. Nós temos isso. Ó. Isso aqui vai se desgastar? Vai. Se vai se desgastar, é planalto. Isso aqui vai se desgastar? Vai. É planalto. Beleza? Agora, isso daqui vai se desgastar? Não. É uma planície. Isso daqui vai se desgastar? Não. É uma planície. Independente do seu formato. Ou seja, a forma de raciocínio é a mesma. A diferença é o critério, que é o critério de erosão e de sedimentação, que é um critério simples. E ele divide em planalto e em planície. Veja que agora ele já me colocou 10 unidades geomorfológicas. No primeiro foram 8, não é isso? Foi 4 de um, 4 de outro. Agora são 10. Aí ele já bota os planaltos. Planalto da Guiana,
Veja que ele bota Planalto Nordestino, que não tinha aqui, ó. Planalto Maranhão, Piauí tinha, Planalto Central tinha, Planalto Meridional tinha. Veja que ele agora já dá uma outra nomenclatura. Ó. Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, entra tudo dentro de Planalto. Então, veja que eu tenho Planalto 1, 2, 3, 4, 5, 6, e lá embaixo, ó, Planalto Uruguaio Rio Grandense, 7 unidades. Já a planície parece com o nome da outra. Ó. Lá era planície amazônica, agora é planícies e terras baixas amazônicas. Já frescurou um pouco o nome. Planície do Pantanal continuou o mesmo. E aqui, que era planície litorânea, agora é planície e terras baixas costeiras. Percebe? Então, o nome fica um pouco mais elaborado, você tem uma divisão um pouco melhor, porque o critério não é só altura, o critério agora é erosão e sedimentação. Então, você pode ter uma estrutura igual a outra, uma estrutura no Maranhão igual a uma estrutura em São Paulo. Mas elas podem ter classificações diferentes, porque no Maranhão está se desgastando, já no São Paulo não se desgasta mais. Então, o mesmo formato vai ter 2 nomes diferentes, porque o critério é erosão, sedimentação e não formato. Então, você tem 2 classificações. Agora vem o terceiro. Jurandir Roys. Jurandir Roys, ele já foi um pouco mais ousado. Ele já utilizou critérios mais elaborados. Olha aqui, ó. Morfoestrutura, morfoescultura, morfoclima. Viu que diferença? Tem autor que bota paleoclima, é a mesma coisa. Agora, ele não fez ele não utilizou um critério simplório. Ele não só disse assim, altura. É fácil. Passou disso, é planalto. Agora ele já é um pouco mais elaborado. Ele agora vai fazer um estudo mais aprofundado. Então, se eu vou utilizar um critério melhor e eu vou fazer uma classificação mais detalhada, então ele é o primeiro a dividir em planalto, planície e depressão. Ele foi o único dos 3 a colocar depressão, porque até então as depressões se caracterizavam como áreas de planície, porque depressão geralmente é uma área que recebe sedimento. Então ele botou planalto, planície e depressão. O que seria morfoestrutura? O que seria morfoescultura? O que seria morfoclima? Ele analisa uma série de coisas ao mesmo tempo. Ele analisa se o relevo está se desgastando, ele analisa a estrutura, ele analisa a origem, ele analisa a composição. Então, ele faz um estudo muito mais técnico, muito mais elaborado. Você vai precisar memorizar o significado de cada um desses? Não. Você não precisa diferenciar estrutura com escultura. Não precisa. Só precisa saber que quando tem um critério mais elaborado, provavelmente eu vou ter uma classificação mais elaborada. Lógico, porque eu tenho mais informações. Imagina, eu estou numa faculdade, a professora passa um trabalho de apresentação para fazer. Então, eu vou fazer um trabalho, por exemplo, sobre relevo. Ok, me organizei para fazer um trabalho sobre relevo. Só que aí eu estudei, só que eu não aprofundei meus estudos. Então, o que foi que eu fiz? Cheguei lá e fiz uma classificação superficial. Eu falei que o relevo brasileiro é heterogêneo, você tem áreas mais altas, mais baixas. No Brasil, você tem serras, você tem planaltos, como, por exemplo, Planalto da Borborema, Planalto Central, você tem a Depressão do São Francisco, você tem a Serra da Mantiqueira, que são importantes, e fiz um apanhado geral. É uma coisa. Agora, se eu estudo e entro a fundo, a minha aula vai ser outra. Eu vou falar da composição geológica, eu vou dizer por que o solo é assim. Sabe por que lá se desgasta mais? Porque o clima é desse jeito. O clima tropical sofre a influência das correntes marítimas, que tem a ver com a massa de ar. Então, eu faço um negócio bem mais elaborado, tá certo? Então, quanto maior o critério, maior e melhor será a divisão. Então, aí, ele divide em 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões, que foram enumerados lá, ó. Tá vendo? Tá 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, no livro vai aparecer, na verdade, eu deveria ter colocado e não coloquei, uma legenda. O que significa, por exemplo, número 2? Aí tem lá o nome, Planalto Mato Grossense, um exemplo, tá? Não é Planalto.
Aqui, o que é que significa o nome de cada um identificando, tá certo? Mas isso aí é uma coisa que você pode fazer com o material que você vai receber ou já tem, tá bom? Agora a gente vai analisar um pouco das estruturas que existem no Brasil. 3 grandes recortes. Vou aumentar aqui. 3 grandes recortes. Número 1, olha lá no mapa do Brasil. Número 1, tá vendo? Está na região norte. Número 2, nordeste. E número 3, pega esse centro-sul-sudeste. Ele está pegando o número 1, que é na região norte. Olha aqui o nome dessas estruturas. Não sei se você está conseguindo enxergar. Da esquerda para a direita, tá vendo? Tem assim, ó, planaltos residuais norte-amazônicos, depressão marginal norte-amazônica, planalto da Amazônia Oriental, planície do Rio Amazonas, depressão marginal sul-amazônica, planaltos residuais sul-amazônicos. Eu te pergunto, esses nomes estrambólicos, complexos, foram feitos por uma classificação simples? Não. Então, todos esses nomes que apareceram aqui, todos esses, ó, planaltos residuais norte-amazônicos, depressão. Então, todos esses nomes foram de Jurandir Ross. Por quê? Porque ele dá essa classificação bem mais detalhada. Então, veja que na região norte do Brasil, você tem planaltos, você tem depressão, você tem planície, você tem uma estrutura geológica bem diversificada. Vou diminuir para poder colocar, diminuiu, poder colocar o número 2. Vamos aumentar o número 2, que é aonde o número 2? No Nordeste. Olha aí, da esquerda para a direita, Rio Parnaíba, planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba, escarpa, ex-serra da Ibiapaba, depressão sertaneja, planalto da Borborema, tabuleiros litorâneos. Mais uma vez, você tem a expressão de Jurandir Ross, e a gente sempre confirma isso, ó, depressão. Apareceu o nome depressão, então eu já sei que tudo isso aí foi Jurandir que fez. E olha o nome que ele deu aqui, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Olha o que ele deu aqui, escarpa, ex-serra do Ibiapaba. Meu Deus, é uma classificação bem detalhada, tá certo? E eu vou minimizar aqui também para a gente pegar o tópico 3, que é na parte centro-sul do Brasil, não é isso? E olha a nomenclatura da esquerda para a direita. Planície do Pantanal Mato Grossense. Veja que, não sei se vocês lembram, só que lá em Haroldo de Azevedo era planície do Pantanal. Já em Azize era planície do Pantanal. Olha aí, planície do Pantanal Mato Grossense. Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Misericórdia. Né? Se fosse Haroldo de Azevedo fazendo essa classificação, ele diria assim, depressão do Paraná. Simples. Se fosse Azize, seria assim, depressão paranaense. Mas como é Jurandir Ross e é bem detalhado, aí ele fala depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Pelo amor de Deus. Planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste. Então, o que eu quis mostrar com vocês aqui é que quando se trata de Haroldo de Azevedo, é uma classificação só de planalto e planície, levando em consideração apenas um critério, e a classificação é simples. 8, 4 planalto e 4 planície. Acabou-se. A Azize tem um critério um pouco mais elaborado, mas ainda é simples. Ele utiliza o critério de erosão e sedimentação, mas ele também só divide em planalto e planície. Só que aí ele divide em 7 planaltos e 3 planícies, ok? Quando chega em Jurandir, chegou a frescura, porque ele utiliza critérios mais específicos, como morfoclima, morfoestrutura e morfoescultura, aonde ele faz uma classificação mais bem elaborada, como planalto, planície e depressão, numa quantidade muito maior e com nome muito detalhado. Porque quando o camarada fala depressão da borda leste, da bacia do Paraná, pai, pelo amor de Deus, vai ser especialista, assim, na casa de Tantanha, tá? Então, assim, existem vários exemplos.
Quando terminar a gravação e eu voltar para lá, aí eu falo um negócio que eu não quero que fique na gravação para as outras escolas, não, beleza? Aí eu falo só para vocês. Tranquilo? Então, nós temos aí nossa aulinha de hoje, que foi sobre... Eita, deixa eu descartar aqui, que eu não quero os escados. Descartar, vou vir para cá, voltar,